Boa tarde a todos vocês, obrigada por estarem aqui com a gente ainda nesse horário. O coffee break já está ali finalizando, mas nós vamos começar com um pouco já de atraso a nossa exposição das experiências dos comitês do Bacia, através do hashtag Fala Comitê. Então eu quero convidar para compartilhar com a gente as pessoas que vão compor aqui a nossa bancada, vai apresentar, e aí a gente vai ter uns minutinhos para pergunta, tá? Então eu convido Luciano Tavares Almeida, prefeito de Piracicaba e presidente dos CBHs, dos Comitês de Bacia, do PCJ, por gentileza. É isso mesmo, vamos aplaudir, porque os nossos colegas vêm trazer experiências fantásticas, e esse prefeito é uma das conquistas, né? Que muitas vezes nós no interior não temos a oportunidade de ter um prefeito no comando dos nossos comitês. Então, obrigado e parabéns. Você pode ter. Segunda experiência, nós vamos ter do Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, do CEIVAP, com o Marcelo Manara, presidente do CEIVAP. Bem-vindo, Marcelo, se aproxime. Muito bom tê-lo aqui conosco também. A terceira experiência, CBH Grande, nós vamos aprender um pouquinho mais com o nosso mestre, Ideraldo Busch, né, Ideraldo? Presidente do CBH Grande. Só porque é mineiro tinha que ser grande. A quarta experiência vai ser com o Jair Costa Oliveira, presidente do Comitê de Bacia do Rio Formoso de Tocantins. Aí, gostei! Torcida organizada! E a quinta experiência do CBH Sinos, com a Viviane Feijó Machado, presidente do Comitê de Bacia dos Sinos. Bem, pessoal, nós estamos atrasados, eu quero pedir a compreensão dos nossos apresentadores, tá, das experiências, de ficar no tempo. Eles colocaram 8 minutos para a gente falar, né? Então, eu vou começar a apresentação, então, com o Luciano, nosso prefeito. Aqui está o controlezinho da apresentação. Tá? E esteja à vontade para apresentar. Prontos. PCJ, se eu fico com Vamos PCH. lá? Deixa eu ver aqui se está ok. Joia, acho que estamos ok aqui. Bom, boa tarde a todos, a todas. Queria agradecer aqui a oportunidade da gente estar discutindo questões relacionadas à governança, especialmente, dos sistemas de águas do nosso país. Acho que é um tema complicadíssimo, né? Eu vou encerrar a minha palestra aqui, trazendo alguns questionamentos relacionados a isso, mas no PCJ, talvez por ser dos comitês mais antigos e com uma certa estruturação já de muitos anos, a gente acabou construindo essa governança de uma forma muito objetiva, né? Porque as discussões que muito se tem, a gente viu nas palestras anteriores aqui, é que você tem sobreposição de funções, de órgãos, de estruturas, sejam públicas, sejam privadas, e que essas coisas todas, às vezes, não se conversam. E esse eu acho que é o grande tema do INCOB desse ano, e a gente tentar encontrar soluções para que essa governança de fato ocorra. No nosso caso, a gente, em função desse conceito, muitas das coisas a gente acaba assim, o comitê tem um poder junto com o consórcio e com as estruturas que fazem parte da nossa coordenação e do nosso controle de recursos hídricos, faz com que a gente tenha alguns resultados. Então, vou mostrar aqui, bem rapidamente,
o que são esses resultados e por que a gente conseguiu chegar nesse ponto. Bom, para quem não conhece, nós somos formados aí por mais de 76 municípios, a nossa bacia hidrográfica, ela compreende Minas Gerais e São Paulo, né, são dois estados, por isso que eu sou presidente do comitê estadual e também do federal, porque engloba os municípios de Minas Gerais. Temos aqui 6 milhões de habitantes, né, e uma estrutura de produção muito importante para todo o Brasil. Aqui são as três, nós tentamos trazer aqui uma lógica de dizer, no conceito de governança, né, quais são os 3 pilares: eficiência, né, eficácia e confiança de compromisso. O que a gente fala sobre isso? A gente fala exatamente isso. A gente consegue criar indicadores e medições de tudo que a gente faz. Isso é fundamental. Se a gente quer ter algum resultado em qualquer estrutura, em qualquer projeto que a gente faz, a gente tem que criar com clareza quais são os nossos indicadores e quais são as metas e resultados que a gente quer. A partir daí, a gente consegue os nossos resultados, que é a eficiência, e acaba tendo a confiança da estrutura, né, da sociedade como um todo, que de fato esses projetos têm resultado. Então aqui a gente fala um pouco sobre isso, né, na eficácia e internalização das nossas metas, na confiança, a participação ativa, e isso é bom que se diga. Eu também vi muita discussão aqui sobre falta de participação dos entes, principalmente da sociedade. Não é o caso. Os nossos comitês, as nossas comissões de trabalho lá são muito eficientes, com representação de todos, dos produtores, dos geradores, dos consumidores. Existe uma interlocução muito forte na relação da definição das políticas públicas dos nossos recursos hídricos. Também a questão de definição de projetos, né, de quais são os principais, aonde eles vão ser aplicados, para que de fato eles tenham os resultados que a gente almeja. Então está aqui, nós tivemos no exercício da história do PCJ, né, de 94 a 2022, 855 milhões em projetos de investimento, né, sendo 630 na esfera federal e o restante através do Paulista e do FEHIDRO. A maioria desses projetos tem com relação a recursos hídricos ou tratamentos e outros afins. Temos aqui, nessa distribuição um pouco mais detalhada, né, desses projetos que foram agora só do ano passado, 2022, e atualmente, nós estamos falando aqui em quase 50 milhões de investimentos, em várias áreas, né, seja planos de saneamento, que é uma discussão complexa a partir de agora, aumento de disponibilidade hídrica, planos de drenagem. Quer dizer, é muito eficiente a forma da aplicação e muito discutida e com muita eficiência. A partir daqui, tem alguns projetos, apenas exemplificação também, na questão da questão ambiental, da gente incentivar a produção de água, incentivar a preservação dos nossos produtores. Então, a gente tem uma relação muito forte com as unidades rurais, para que eles, de fato, possam usar dos nossos recursos também para fazer a preservação, seja das suas áreas de proteção permanentes, seja das suas gerações de produção de água. Então, nós temos bastantes projetos de recuperação, restauro, em parceria, normalmente com as secretarias, e aqui vou reforçar, são projetos em parcerias com os municípios, com as secretarias de agricultura, com as secretarias de meio ambiente, porque sim, também vou reforçar aqui, as coisas acontecem no município, não é no Estado, não é na União, é no município, e é ali que nós temos que agir. Por fim, temos aqui os serviços também do PSA, os serviços ambientais, né, que também é um princípio, você faz os PPIs e a partir daí depois você paga pelos serviços ambientais. Nós temos lá um grande trabalho fazendo, ainda é um processo em desenvolvimento, mas o aculturamento de que também a remuneração para esses produtores rurais, para que faça essa preservação. E aí eu tenho 2 minutos e eu fiz questão de correr na apresentação para dizer exatamente isso. Em que pese o sistema de governança do nosso comitê, do PCJ, funcionar e estão aí os resultados, tenho certeza que vários dos senhores, se não conhecem os projetos, saibam
dessa eficiência do sistema, nós temos sim problemas de governança, e não são poucos, né? A gente tem tido, em algumas situações muito recentes, por exemplo, a construção de 2 barragens no nosso estado, na nossa região da bacia do PCJ, a de Pedreira e a de Duas Pontas, em Amparo, que, por falta de uma articulação e de um planejamento maior, nós estamos com essas 2 obras paradas, né, em função de problemas que houveram na definição de políticas corretas para a execução disso, e aí faltou, sim, na minha opinião, uma interlocução melhor entre os órgãos para a definição dessas políticas, e estamos falando de 2 intervenções de grande monta, de mais de R$ 1 bilhão, né, e que agora, que se culmina, ainda ter que se concluir, que precisaria ter uma obra complementar, que seria um sistema adutor para abastecer a região de Campinas. Isso seria mais R$ 1 bilhão, então, assim, houve uma falta de planejamento e uma falta de interlocução entre os atores. Então, estou fazendo um meia-culpa aqui, de que ainda temos muito a evoluir na questão de governança. E também uma outra discussão complexa, totalmente dificultosa para a gente desenvolver os nossos trabalhos. Você tem uma distribuição do estado inteiro em bacias hidrográficas, que, na minha opinião, é a mais inteligente distribuição operacional do estado, porém você tem uma sobreposição de criação de regiões metropolitanas que abarcam outras regiões, e você tem agora o sistema novo, né, dos URAUs, né, que é a estruturação de saneamento, querendo criar blocos que também não conversam com a regionalização que foi feita com a questão das bacias hidrográficas. Então, na minha opinião, é um equívoco enorme, né, de a gente não ter um plano de saneamento que embarque da mesma lógica do sistema de bacias hidrográficas. E isso está em discussão nesse momento no estado de São Paulo, porque não faz sentido algum você criar políticas e não começar primeiro pela definição espacial. Afinal, que rios e que estruturas de abastecimento de água se falam e que municípios e regiões estão envolvidas, e a partir dessa definição espacial, você cria políticas regionais. E acho que aí é um outro erro que o nosso estado está tendo nessa nova estruturação por um plano de saneamento e de recursos hídricos. Então, só para criar essa polêmica, em que pese o PCJ ser talvez um dos mais organizados e com conceito de governança, ainda falta muita coisa para a gente melhorar. Obrigado. Obrigada, Luciano. Tudo de bom. E a gente aprende muito cada vez mais com vocês do PCJ. Próxima experiência, Marcelo Manara, presidente do CEIVAP. Aqui vai para frente, se precisar voltar, esse aqui. Tá bom? Boa tarde a todos e a todas. Fico muito honrado pelo convite, pela oportunidade. E já está entrando aí a apresentação. Bom, antes de discorrer na apresentação em si, né, eu gostaria de contribuir com um painel anterior, né? E aí eu falo também com a minha experiência de 6 anos e meio como secretário municipal, falando ao lado aqui de um prefeito da importância, né, numa cidade de Piracicaba, e eu como secretário de São José dos Campos. Com relação, primeiro que eu fiquei bastante satisfeito com o número de vezes que todos os palestrantes aqui no painel anterior comentaram esse desafio, essa necessidade de melhorarmos, aprimorarmos a conversa com os municípios, né? Melhorar o alcance da gestão das águas com os municípios, que é onde realmente tudo acontece, né? E aí eu tenho repetido, e gostaria de compartilhar aqui com vocês, uma percepção, né? Nós passamos 2 grandes ciclos de seca, gravíssimos, 2014 e 2015 em São Paulo, que resultou na mais recente transposição de águas do Jaguari para o sistema Atibainha, para abastecimento de São Paulo, e também a crise de 2021. Né? E o que nós aprendemos em termos de comunicação? Para ter esse alcance, essa capilaridade, para chegarmos
há uma participação, um engajamento maior da sociedade, consequentemente dos atores políticos locais, nós precisamos nos atentar com as nossas estratégias de comunicação. Porque na maioria das peças, se vocês pesquisarem e verificarem isso, de divulgação, nós produzimos materiais para conversar com nós mesmos. São materiais, na sua essência, bastante tecnicista, abordando o problema da gravidade de uma crise hídrica 2014-2015, mas conversando com nós mesmos, né? Pouquíssimos materiais têm o alcance de conversar sobre a maior crise hídrica da história com a população, com a sociedade. Esse evento, dessa crise hídrica, na magnitude que foi, deveria estar sendo cantada em prosa e verso, deveria estar sendo produzido materiais de mecanismos de linguagens múltiplos para que a gente possa fomentar esse alcance e, através desse alcance, do engajamento da sociedade, consequentemente, a classe política vem até por osmose, né? Então, só esse comentário. Bom, vou apresentar para você, já consumiu uma parte do meu tempo aí, o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. É um comitê federal, criado em 1996, temos 27 anos, e com abrangência, né, nós temos 7 comitês afluentes, 2 no trecho mineiro, 1 no trecho paulista e 4 no trecho fluminense, abarcando com isso 184 municípios, dos quais 30 no estado de São Paulo, 57 no Rio de Janeiro e 88 em Minas Gerais. E aqui é uma questão interessante também. O Rio Paraíba do Sul, ele tem uma característica muito desafiadora que também pouco discutimos, o que é abastecer regiões metropolitanas. Somos 76 regiões metropolitanas no país. Semana passada participei de um encontro bastante produtivo na Frente Nacional de Prefeitos em Brasília, com essa temática, governança de região metropolitana. E a pauta água não estava. Eu propus a pauta água, e aí até com uma relativa surpresa, porque estava se discutindo mobilidade, gestão de resíduos e outros temas naturais à governança metropolitana, e água eu sugeri como pauta da Frente Nacional de Prefeitos, que a gente possa abordar isso de uma forma mais profunda. Então, como eu falei, 184 municípios, um dos mais importantes eixos de complexidade urbana e industrial da América Latina, porque somos 30 milhões de habitantes que nós ajudamos a abastecer e a produzir cerca de 20% do PIB nacional. Então, é uma bacia que carrega naturalmente inúmeros conflitos com relação a esses momentos e recorrência das graves crises hídricas, né? Temos 2 transposições significativas, a mais antiga e mais importante do Brasil, do Rio Guandu, e que abastece 9 milhões de habitantes, e essa recentemente que entrou em operação em 2018 para o abastecimento abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Só um detalhe também curioso, São Paulo precisava, em 1990, de 70 metros cúbicos de água chegando para seu abastecimento. Hoje já está em 94. Nós já estamos, o Estado de São Paulo já está discutindo mais 4 bacias hidrográficas que serão transformadas em APRM, Área de Proteção de Mananciais, e baseado numa lei que era sentado na poltrona na década de 80, ela é por demais impositiva, prefeito, aos municípios. Os pequenos municípios que participam do processo de abastecimento de capitais metropolitanas, eles são extremamente penalizados. Tem dados muito interessantes da FIPE, que mostram uma análise de 10 municípios no Comitê Paulista, 10 municípios que abastecem a região metropolitana de São Paulo, eles, em termos de PIB evitado, em 10 anos deixaram de produzir 187 bilhões de reais, porque tem que abastecer São Paulo com água. Fazemos o acompanhamento, são 17 sistemas de reservação, também a política de
Reservatórios é uma política que os comitês têm que trazer para si, né, numa abordagem, numa nova leitura, né, também da situação imposta aos municípios lindeiros. Os municípios detentores de reservatórios devem ter uma análise e propostas diferenciadas nesse sentido. A integração das ações, a razão de ser, né, do Comitê de Integração, é justamente para a otimização dos recursos e mão de obras com os comitês afluentes. E destacar aqui os programas, né, os principais programas. O programa Mananciais, o programa de Educação Ambiental, recentemente aprovado agora em dezembro de 2022, o Plano de Gerenciamento de Risco, o PGR, que foi uma iniciativa inédita em termos de comitê de bacia, oferecido para todos os municípios no âmbito do CEIVAP, entregue agora em abril de 2023, e o programa Monitorar. E aqui eu vou ter que ler, porque letrinha está difícil para mim aqui. Então, no programa Mananciais são cerca de 20 milhões comprometidos com intervenções. Programa de Educação Ambiental, que está em 7 projetos e 29 ações a serem executadas nos próximos 15 anos. Pode subir. O Programa de Gerenciamento de Risco, como eu falei, concluído no final, foi entregue agora para os municípios em 2023. Produção de mais de 480 mapas. Meu tempo está se esgotando. Vou avançar aqui no outro. Está acabando já. O programa, o Protratar, que é o grande carro-chefe do CEIVAP, né? Estamos na versão 6ª, Protratar 6, 22 projetos contemplados em andamento, em diferentes fases, mais de 100 mil pessoas beneficiadas, aproximadamente 110 milhões de reais investidos no Protratar. E aí o mapa de distribuição é um programa que ocupa, de uma forma bastante interessante, todas as bacias, né, no âmbito do CEIVAP, porém, em termos de números absolutos, números de municípios participantes, ainda bastante pequeno, em termos daquilo que nós estávamos discutindo, enquanto engajamento do poder público local, né, enquanto estratégia, como que nós conseguimos alcançar o que eu chamo de capilaridade para um maior engajamento, envolvimento dos municípios dentro dos comitês e os comitês com o CEIVAP. Esses são os desafios, eu comentei rapidamente no começo, mas um dos desafios que nós estamos querendo trabalhar de uma forma muito forte agora, pela nova diretoria, está aí o Matheus também, componente da diretoria, não sei se o João está aqui, mas estamos definindo que as estratégias de comunicação, elas devem ter um novo olhar, uma nova proposta, justamente para que nós possamos ser mais criativos, usar múltiplas linguagens para que nós tenhamos esse alcance e fazer da comunicação um fator de que colocará a gestão das águas, porque, falando com experiência de poder público municipal, o cotidiano de um município, de uma prefeitura, né, prefeito, é avassalador. O cotidiano, ele tem nas suas pautas segurança, educação, saúde, consome muito. E o espaço que a governança da água ainda não tem, em termos da preocupação e prioridade junto aos municípios, nós, dos comitês, temos que trabalhar através de múltiplas linguagens, como eu já comentei. E também a ampliação dos debates sobre regimes de reservação e regimes de transposição. O CEIVAP quer propor um desafio de reunirmos e discutir como é que estão, qual foi a história, os benefícios, as dificuldades dos regimes em transposição que existem no Brasil. Já encerrei, desculpa ter estourado o tempo. Obrigado a todos. Obrigada, Marcelo. É uma pena a gente estar com um tempo meio apertado, né? Porque vocês realmente têm muita experiência para passar para a gente. Então, a próxima experiência, Ideraldo Bush, presidente do Comitê Grande. O microfone é todo seu. 8 minutos, tá? Eu esqueci, gente, não foi porque a gente começou atrasado, eu quis acelerar.
Eu sou Leonice Lotufo, da coordenação adjunta do Fórum Nacional de Comitês de Bacia, e avisar que essas apresentações estão sendo gravadas e colocadas no YouTube. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Ô, trem bom, hein? Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer aí a coordenação do Fórum Nacional por essa oportunidade, trazer um pouquinho aqui da experiência nossa lá, né, do Rio Grande, e dizer que eu tenho um orgulho muito grande desse comitê, porque eu ajudei a construir ele, né? Lá no início de 2000, a gente começou a pedra fundamental, e hoje a gente está aí com um comitê extremamente estratégico, né, no nosso país, né? Ele ficou parado quase 2 anos por uma situação lá no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Retomamos atividades agora com a nossa diretoria, que foi eleita, né, em dezembro do ano passado. E a nossa diretoria fez um pacto entre a gente mesmo, né? Falou, olha, o objetivo principal nosso, inclusive pela governança, de ser uma estratégia importante dentro de uma bacia, que é a governança das águas, é a questão do instrumento de gestão. O comitê não tem nenhum instrumento de gestão, mas iniciamos o processo da cobrança, né? E aí já foi aprovado nos seus trâmites legais, nas câmaras técnicas, vai ser aprovado agora na Câmara Técnica da CETIL, dia 29, e já estamos com uma plenária já basicamente marcada, né, no segundo semestre, na segunda quinzena de setembro, uma plenária em Poços de Caldas, para a gente aprovar a nossa cobrança, né, dentro da Bacia do Grande, e, se Deus quiser, apesar que o Conselho Nacional ainda não está se reunindo, mas eu tenho aí uma esperança aí, junto à ANA e junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional, de que a gente possa aprovar isso ainda esse ano dentro do Conselho. Bom, vou trazer algumas experiências aqui para vocês aqui. É pouca, viu, gente? Porque a gente iniciou o processo esse ano, mas a gente está trabalhando, a gente tem a nossa diretoria é bastante atuante, as câmaras técnicas também bastante atuantes. Então, nós temos aí, atualmente são 13 estados assinaram o termo de adesão do Pacto pela Governança das Águas, né? Minas Gerais e São Paulo assinaram, né, esse pacto pela governança das águas. Inclusive, ontem, aqui na abertura oficial, né, o estado do Nordeste é o estado que possui, né, os maiores, pelo Pacto pela Governança, assinatura no nosso país. Então, Minas Gerais e São Paulo assinaram o Pacto pela Governança das Águas. São Paulo assinou no dia 25/7/2023. Né? O nosso estado de Minas Gerais assinou no dia 1º de agosto de 2023 esse pacto, conjuntamente numa discussão ampla, Minas e São Paulo, nessa confiabilidade do Pacto pela Governança das Águas em todos os comitês a nível de Estado de São Paulo e de Minas Gerais, né? E aí algumas linhas de ações que a gente tem lá pelo Pacto da Governança, né? Que é a gestão de recursos hídricos, né? É um trabalho que a gente faz dentro da bacia, bem ativo. Na área de saneamento também, dentro do nosso MOP, tem os projetos da área de saneamento, né? Ainda a gente não tem o recurso pela cobrança, por isso essa dificuldade ainda em trazer esses projetos para dentro da bacia. A infraestrutura hídrica, que acho que é um tema extremamente importante, que você trabalhe dentro da bacia hidrográfica. Aí o nosso plano integrado de recursos hídricos, que nós aprovamos, que nós temos relatório, está lá no nosso site também, que foi um trabalho extremamente importante, né? Acho que passou uma tela aí. Produtor de água, né, no município de Itanhadu, que é um comitê de GD4, no estado de Minas Gerais, né, que aí você pode ver que teve uma regeneração natural de área protegida, uma mata protegida, da microbacia do rio Imbiru. Componente 2, saneamento, nós temos aí a conservação dos recursos hídricos, né? É a sistematizar status de projeto para coleta e tratamento de esgoto dentro da bacia, né? Contemplados pelos planos municipais de saneamento básico. Grande parte dos municípios de Minas, né, e São Paulo já foram contemplados por esse plano municipal de saneamento básico, né?
Nós temos também um estudo de avaliativo de alternativo para a destinação de efluentes sanitários em toda a bacia, né, do Comitê da Bacia do Rio Grande, né, que apresenta corpos hídricos com baixa capacidade de diluição da carga orgânica. Então, esse é um projeto que a gente está estudando, né, a gente já fez esse estudo, a Ana está nos ajudando com esse estudo, né, e a gente tem, assim, que trazer recursos para a gente implementar esse programa dentro da bacia. Mas os estudos já foram feitos e estão basicamente prontos, vamos dizer assim. E aí nós temos o componente 3, que é o Serviço Hídrico e Segurança de Barragem, né, que também nós fizemos o estudo, né, sobre o uso dos reservatórios de Furnas e Mascarenhas de Moraes, né. No finalzinho eu vou falar uma outra coisa que aconteceu aqui comigo hoje, mas eu vou terminar aqui primeiro, que acho que vai dar tempo, né. Nós tivemos aí a capacitação, Seminário de Integração, 8 e 9 de novembro de 2022, junto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né, que foram aí o Plano Integrado de Recursos Hídricos, né, ações prioritárias, avaliação. Então, esse seminário discutiu todos esses assuntos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, modelos de agências, a oficina de integração, todos esses assuntos foram discutidos no seminário. Algumas fotos aí do nosso seminário, né, participou aí alguns comitês que têm a cobrança e que levaram a sua experiência nesse seminário. As capacitações, né, nós tivemos a oficina de integração, dia 29 de junho, que foi um tema específico, né, que foi o tema da cobrança pelo uso de recursos hídricos. E é só isso, gente, é pouca coisa, porque o nosso comitê realmente ele começou a andar nesse ano 2023. O que eu queria dizer para vocês é que eu fui procurado hoje pelo diretor da Eletrobras, dois diretores da Eletrobras. Uma notícia boa para o Grande, que até a gente vai marcar uma reunião da diretoria com eles, sem ser semana que vem na outra, é porque eles estão... A Eletrobras ela trabalha ali no entorno de Furnas, né? Todo mundo sabe que Furnas, ali em Minas Gerais, é uma área turística, bastante turística, e que sofreu com aquela crise hídrica de 2016, 2017, 2018, e está assim, capengando para recuperar, né, aquela área ali que é bastante... turística. Então, ele diz, segundo eles, né, tem projetos para aquela área, recurso financeiro para aquela área, né, inclusive, porque a Eletrobras ela não é do governo federal mais, né, ela foi, vamos dizer assim, descentralizada, né, quer dizer, então a Eletrobras hoje ela é uma empresa que não é do governo, então ela está com recurso para destinar àquela área de Furnas. Então a gente marcou uma reunião lá, e a gente vai montar os projetos junto com ele, com o Comitê da Bacia do Grande, que a gente possa, de uma vez por... Não é de uma vez por todas, mas tentar recuperar alguma coisa, né, lá dentro das áreas de Furnas, tá ok? Era isso, muito obrigado, zerou. Obrigado. Muito obrigada, Bushi. Pontualmente no tempo. Agora nós agradecemos a vocês e vamos fazer uma inversãozinha de pauta. E a Viviane Feijó Machado, presidente do CBH Sinos, vai fazer a apresentação dela. Boa tarde a todas e todos. Bem, então vou apresentar um pouco das experiências dos Sinos. O nosso comitê lá também está ainda engatinhando, né? Vou falar um pouco para vocês primeiro sobre a história do comitê, porque é um assunto importante, né? A gente sempre relembra, né, quando tem algum assunto importante a respeito do comitê. Então, o Comitê Sinos, ele foi o primeiro comitê constituído no Brasil, né? Muitos sempre lembram do Comitê Sinos, né, quando a gente fala em gerenciamento de águas no Brasil. O comitê ele foi constituído lá no Rio Grande do Sul, né? A gente tem aqui o mapa do Rio Grande do Sul com as 3 regiões hidrográficas. Ali em destaque em vermelho, né, a região hidrográfica da bacia do Rio dos Sinos, que é uma das bacias da região hidrográfica do Guaíba, que são as águas que correm para o Guaíba, que fica ao lado ali de Porto Alegre, né, um lago que banha Porto Alegre. E em destaque a gente tem aqui a bacia dos Sinos. Então ela é uma bacia que ela tem as suas nascentes na região da Serra,
e ela tem a foz lá na região de Porto Alegre. Então, pertence a maior parte da bacia à região metropolitana. E nos anos ali de 87, havia uma grande preocupação com a poluição industrial no Rio dos Sinos. Naquela época era o que ameaçava as águas do rio. E havia um movimento ambientalista no Rio dos Sinos também muito forte, principalmente por conta de todas as questões ambientais na época, né? Não existiam ainda as leis que hoje, né, controlam todas as questões industriais, de poluição industrial no Brasil. Então, esse movimento se organizou, juntou várias entidades da sociedade, junto com a Universidade do Vale dos Sinos, que é a Unicinos, e organizaram um seminário, chamaram setores públicos, setores de organização da sociedade civil, prefeituras, e formaram um seminário. Deste seminário, que era o SOS Rio dos Sinos, se formou um grupo que chamou inicialmente de Gerenciamento, Pesquisa e Estudos da Bacia do Rio dos Sinos. Esse grupo foi constituído em 88, e essa é a data, né, que a gente considera a data de criação do Comitê Sinos. Depois, com a constituição do Sistema Nacional, ele foi, a nomenclatura, né, foi readequada para Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Mas, assim, falando nisso, o que eu quero falar principalmente é que depois da formação do Comitê Sinos, né, em 94, a gente, lá no Rio Grande do Sul, né, o Estado, né, promoveu a Lei Gaúcha das Águas, que foi a primeira lei que instituiu o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ela é de 1994, nossa 10.350. Foi dessa lei que se baseou todo o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, né? E apesar de nós termos essa lei, o Rio Grande do Sul ainda não tem a cobrança, né? E eu vou falar um pouco sobre isso depois. Nós temos lá no Comitê Sinos o projeto Verde Sinos. É um projeto que o Comitê Sinos coordena. Ele é baseado, né, tem todas as suas ações relacionadas ao plano de bacia, e a gestão financeira é feita por uma das entidades que é o Movimento Resler, que é uma das entidades que compõe o Comitê Sinos. Essa entidade, inclusive, foi uma das entidades que auxiliou para montar o Comitê Sinos lá em 87. Né? Esse projeto ele começou em 2009, eles já existiam um pouco antes com outro nome, mas ele foi instituído mesmo em 2009. Hoje ele já se encontra na 5ª etapa, e hoje, nós, inclusive, recebemos a notícia de que nós teremos mais 3 anos financiado pela Petrobras, que nós fomos contemplados hoje. Recebemos a notícia lá no Rio de Janeiro. Mas aí eu quero falar agora um pouco mais sobre a cobrança, né, que é o nosso grande problema, quando a gente vê, né, o resultado, que toda aquela luta, né, de quando a gente conta a história do Comitê Sinos, de quando começou todo o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, e que lá no Sul a gente gosta muito de falar, né, quanto protagonista nós somos, e hoje nós vemos o quanto figurantes nos tornamos, né, porque a gente vê todo o resultado que a gente tem no Brasil, e que no Rio Grande do Sul nós não temos cobrança ainda. Aí eu vou comentar para vocês, vou mostrar a experiência para vocês do que nós estamos fazendo hoje lá no Comitê Sinos para sairmos desta situação. Né? Nós não temos apoio do Estado, por uma questão de gestão mesmo, o Estado não tem interesse de instituir a cobrança. Né? Então, a gente vem trazendo as discussões para as plenárias, já levamos ações do PCJ, já levamos Peixe Vivo, já levamos diversos exemplos de agências, levamos essa discussão para a plenária para desmistificar o que significa cobrança, porque geralmente eles entendem que é uma taxa e que um Estado que já tem uma alta carga tributária vai ainda ter mais uma taxa, né, num bem que é tão essencial, e não entende qual é o benefício que vai trazer para a sua bacia, né? E, na verdade, o que a gente vê nas bacias é empresas saindo pela qualidade da água e não empresas que não ficariam na bacia por pagar, por exemplo. Né? Então, a gente vem trazendo esses assuntos constantemente. Nós fizemos um simpósio para comemorar os 35 anos
do Comitê Sinos, que nós comemoramos agora em março. E, além de tudo isso, hoje a gente tem um apoio da nossa Câmara de Deputados, né, Assembleia. A gente tem a Frente Parlamentar pelas Águas lá também, como nós vimos aqui, né, no Rio Grande do Norte também tem. Então, hoje nós estamos numa situação onde a gente tem um apoio e uma força muito maior dentro do Estado para lutar por isso, né? E como efetivamente nós estamos trabalhando? Nós montamos um GT Cobrança a partir do nosso simpósio, onde nós temos membros da nossa CPA, que é uma comissão permanente de assessoramento, que nós temos ligado à diretoria de cada comitê. Nós temos técnicos da ANA, né, o Marco Amorim nos assessora diretamente. Do próprio simpósio, a ANA participou numa mesa e nos auxiliou, dizendo que disponibilizaria um técnico. Nós temos técnicos lá do Estado, do Departamento de Recursos Hídricos, que nos apoia, buscando as informações dentro do nosso sistema de outorgas, para que nós tenhamos as informações da nossa própria bacia. E a gente vem fazendo o levantamento dos dados, sugerindo um mecanismo, fazendo uma modelagem, e ainda temos um outro GT, onde a gente avalia o nosso plano de bacia, que vai fazer 10 anos, para ver quais são as ações onde nós não conseguimos avançar, quais são as ações que nós não conseguimos implementar, e para que com esse estudo a gente consiga apresentar a nossa plenária, e depois também ao Conselho de Recursos Hídricos, o quanto a gente conseguiria arrecadar na nossa bacia e quais são as ações que a gente pretende implementar, né? Onde a gente quer investir esse dinheiro. Essa é uma forma que a gente viu de o comitê tentar impulsionar de alguma forma para que a engrenagem ande, né? Para que o Estado receba isso e para que outros comitês também tentem fazer a mesma coisa, e que o Estado ou crie uma agência ou defina uma delegatária, porque a gente tente fazer com que ou se implante de vez a cobrança, ou, de repente, o que nós não gostaríamos é que isso fosse judicializado, mas também há uma possibilidade disso acontecer, né? O mais importante é que haja o instrumento da lei, né, que existe e que até hoje não foi implementado, e que a gente ainda não consegue ter os resultados que a gente vê, né, que funciona, que a gente viu que toda aquela ideia que trouxeram de fora, lá, que trouxeram da Europa e implementaram no Brasil, a gente sabe que funciona. E hoje eu posso dizer aqui no INCOB que nos orgulha muito ver que o Rio Grande do Norte está praticamente implementando a cobrança, né? Porque o Rio Grande do Sul ainda não. É isso, obrigada. Obrigada, Viviane. É bom demais aprender um pouquinho. Eu vou contar para você que, quando eu entrei no Recursos Hídricos, eu aprendi muito com o Rio Grande do Sul. Próxima apresentação agora é com o Jair Costa Oliveira, presidente do Comitê de Bacia do Rio Formoso, de Tocantins. Boa tarde a todos. Tá? Queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui, né? Até esse horário aqui, ó, 6 horas da tarde, né? Uma praia linda como é Natal, coisa mais maravilhosa. Eu vou pedir aqui a colaboração, a participação de 2 colegas da nossa Câmara Técnica, membro do Comitê de Bacia do Rio Formoso, o Farencena e o senhor Evandro, que aí ficaria, como eles vêm contribuindo comigo desde o início da fundação do Comitê de Bacia, tá? E tem sido meu braço forte, né? Para poder resolver esses problemas. E eu vi a colega ali falando assim, quer uma judicialização? Eu mando o nosso Ministério Público e o nosso Poder Judiciário lá para o seu município, lá na bacia, para poder cuidar. Estamos com ele já há 6, 7 anos e nós fomos judicializados, né, por esse período e fomos sentenciados, né, exatamente agora, no Dia das Águas, no Dia Mundial das Águas. Tá? Então, nos prestigiando também com a cobrança da água, embora o governador já tinha assinado a portaria, já poder fazer a cobrança. Mas tudo bem, vamos rapidamente aqui. Olha lá. Plano de segurança aí da Bacia do Rio Formoso, tá? Conflito hídrico, um histórico breve, né? Na crise de 2016, lá em Piracicaba, São Paulo, teve problema também com escassez hídrica, né? E o Rio Formoso é uma bacia muito grande, mas nós temos 4, 5 meses que não tem uma gota de chuva, né? São 6 meses com déficit hídrico e 6 meses com excedente hídrico. E a maioria dos rios são até temporário. Mas o Ministério Público, o Poder Judiciário, quando vê o rio secando, fala que somos os produtores que secaram o rio, né? Então, a gente conseguiu fazer um trabalho provocado por eles, né?
E que deu resultados fantásticos. Que acho que é por isso que estamos aqui tentando mostrar para vocês esses resultados. A ação judicial, Ministério Público, foi proposta, gestão, acordo judicial, desenvolvimento, né, no plano de gestão de recursos hídricos, aplicação, coleta de dados, gestão e decisão judicial em 2023. Olha como é que está a imagem da nossa bacia do Rio Formoso, que realmente é formoso o rio, é muito bonito. A largura do rio e olha a situação hídrica que ele se encontra, tá? Do lado de lá é a Ilha do Bananal, do lado de cá é o rio, né? Mas dá uma ideia para vocês como é que é a situação. 2016, tá? Aqui as leituras telemétricas. Eu vou passar agora para o meu amigo Evandro, ele pode dar continuidade aqui? Por favor. Boa noite a todos. Durante esse conflito hídrico, a gente teve que se adequar ao tipo de utilização da água que a gente tinha no Rio Formoso. Não só no Rio Formoso, como o Rio do Heré, Rio Urubu, Rio Chavante, todos os rios da bacia do Rio Formoso. Então, o primeiro passo foi a gente, através da SEMAR, com a ajuda da SEMAR, que é a Secretaria de Recursos Hídricos, e a ANA, a gente implantar as estações telemétricas. A gente começou colocando as réguas linimétricas, em seguida as estações, foi feito o serviço, formado a curva-chave no prazo de 2 anos, e isso demora, né? Então a gente tinha que trabalhar o mais rápido possível para que não houvesse mais secção nos rios. Enquanto isso era feito, enquanto era feito a instalação das réguas, fazer as curvas-chave, então a gente criou as regras semafóricas, que é o nível verde seria captação conforme as outorgas, o amarelo seria captação em revezamento de 1/3, e vermelho suspender qualquer tipo de utilização das bombas. Foi criado, através da Associação de Produtores Rurais do Oeste do Tocantins, a APROEST, um boletim hidrológico, um boletim que os agricultores pudessem acompanhar de maneira mais fácil, fosse um boletim menos complexo para eles entenderem como é que estava a situação. Então, a gente tinha os níveis amarelo, verde e vermelho e o nível que o rio estava para eles poderem acompanhar. Isso aí era dia a dia e era repassado a eles. Essa imagem que a gente vê agora. A gente acompanhava também, a gente conseguiu depois buscar através do HidroWeb da ANA. Então, a gente tinha os níveis através de um aplicativo da ANA. Os níveis também fornecidos pelo boletim hidrometeorológico da SEMAR, estadual. E a gente criou o GAN. O GAN foi como é que se diz? Uma parceria com o governo do estado, parceria com os produtores rurais e as associações. E o GAN, a gente conseguiu colocar os dados das medições das estações e colocar os dados das utilizações das bombas. Foi colocado os medidores de vazão em todas as bombas. Aqui são a posição dos barramentos que a gente fez para poder melhorar o nível das águas. O tempo é bem curto, tem que ser meio correndo, né? Aqui são as barragens que foram construídas. Hoje é o nível do rio de 2016 para 2023, está dessa maneira, né? A gente conseguiu ele. A gente ganhou um prêmio, Prêmio ANA 2020, da Pesquisa e Inovação Tecnológica com esse produto. E eu vou chamar o nosso amigo Farencena para explicar sobre essa outra parte aqui. Boa noite a todos, nem para cumprimentar dá tempo. Vamos lá. Isso é uma situação de hoje. Olhem aqui o horário da vazão no início da bacia, antes dos bombeamentos, está contribuindo 1 metro cúbico por segundo. Lá no final, após o último bombeamento, 2,74 metros. E ao longo do trecho, as bombas estão bombeando próximo a 10 metros cúbicos por segundo. Então, para vocês verem uma situação que isso parece até um milagre. Como que entra 1 metro, sai quase 3 metros, 250 quilômetros a jusante,
e retirando mais de 10 metros cúbicos por segundo nesse momento, que está no final da irrigação. Está aqui todos os dados em tempo real, de qualquer celular, de qualquer lugar do mundo, desde que tenha sinal, você acessa. Então, isso tudo traz uma tranquilidade maior na bacia, com geração de emprego, produção de alimentos, arrecadação de impostos, fim dos conflitos. O Instituto na Várzea, um pequeno e breve histórico, o Estado Tocantins ficou tem 3,4 milhões de hectares de várzea, 2 milhões a Ilha do Bananal, 1,4 milhões passivo de exploração, um plano estadual de recursos hídricos, dá para abrir 700 mil, tem 130 mil abertos. O início de tudo é o Projeto Formoso, aqui, ó, de 79 a 82, está aqui uma imagem inicial dele, até hoje produzindo 2 safras ano sem parar. Aqui está o arroz, também de lá, arroz em colheita, a soja aqui, que está plantada, está colhendo agora, que é campo de semente para 9 estados brasileiros, melancia, através de subrrigação. Aqui os parceiros que desenvolveu tudo isso aí, e, no final, o presidente e nós que estamos aqui, e para não queimar o tempo, eu vou ter que terminar. Muito obrigado. Maravilhoso esse pessoal, viu? Mas pelo menos vocês passaram a experiência, foi fantástico. Obrigada, então, ao Jair, obrigada, Evandro, e obrigado, Farencena. Tá? Vocês foram muito bacanas no compromisso com o tempo. Pessoal, como nós temos que encerrar hoje, e nós já estamos bem adiantados, o horário que está aqui já passou do que a gente teria que encerrar o diálogo, mas para não deixar vocês sem uma pergunta, nós vamos fazer uma pergunta para cada um. Eu gostaria de que vocês fizessem uma pergunta só, cada um respondesse, e as demais perguntas nós vamos direcionar a eles para que eles respondam para vocês. Tá? Agora, se não tiver pergunta, também não... O Bush está falando, não vai ter pergunta. Então, eu estou com 2 luzes enormes no rosto aqui, eu não estou conseguindo. Pode vir aqui, então, por favor? Essas luzes aqui estão cegando a gente. Boa noite, pessoal. Diretamente para o prefeito aqui, que fez a ilustre presença, é uma pergunta. Eu queria saber do senhor, a sua experiência, como implantar mais o poder público na sua pessoa, como prefeito, que assim, é uma carência que eu vejo nesse INCOB aqui. Aqui nós temos poucas pessoas agora, mas há uma carência muito grande de prefeitos, outros órgãos de prefeituras trabalhar, que os municípios são os que estão na ponta da linha, né? Então, eu gostei do seu trabalho, eu segui o senhor no Instagram, então gostaria da representação do senhor. Bom, obrigado aí. Também. O ano passado, no INCOB lá de Foz do Iguaçu, né? Eu participei do início, estava o plenário cheio, estava comentando aqui com ele sobre isso, e eu fiz essa pergunta: quantos prefeitos tem no local? 2 levantaram a mão. Comigo, 3. Tinha 1.000 e tantas pessoas, e nós tínhamos 3 prefeitos só participando disso. Realmente... Oi? Pois é. Mas a verdade é que eu acho que tem algo errado. Não sei exatamente onde que está sendo a falha desse processo, mas algo está errado. Porque se a gente não conseguir que prefeitos entendam a responsabilidade que é a questão do recurso hídrico, e que isso sim tem que estar na pauta prioritária dos seus planos de governo, das suas políticas públicas, para a gente garantir no médio e longo prazo o atendimento à população, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, dizer isso, a nossa experiência é essa, é ser ativo. Nós temos discutido a nível regional políticas de criar barragens, de pensar em 50 anos, 100 anos. Nós lá na nossa cidade fazemos captação de rio, né? Fazemos captação direta. Eu não acredito nisso no futuro, eu acho que todo mundo vai ter que ter reservações. Eu não acho que ficar fazendo captação meio fio vai ser possível. A gente já tem uma experiência ruim, o Rio Piracicaba, que todo mundo conhece, que dá nome à nossa cidade. Até 40 anos atrás, eu diria que 100% da captação na nossa cidade era do Rio Piracicaba. Hoje é 20%, e nesta época de estresse hídrico que nós estamos agora, na seca, chega quase a 0%.
Então, se eu pensar daqui a 40 anos o que vai acontecer também a montante, desculpa que eu nunca sei se é a montante ou a jusante, do rio Corumbataí, que é de onde a gente se abastece, se houver um crescimento desordenado e também começar a faltar água, como é que a gente fica que a gente é o último na ponta, né? Então, não dá. Nós temos que ter política, sim, de reservação, e nós estamos trabalhando muito nisso, pensando para daqui 50 anos. O prefeito não gosta de pensar em 50 anos, ele gosta de pensar só na eleição do ano que vem, né? É essa a verdade. Mas nós não. Nós estamos fazendo a lição de casa e tentar garantir que uma política pública garanta, assim, as próximas gerações. Obrigado. Um rápido comentário dirigido ao Marcelo Manara. Eu considero que os comitês são uma das expressões mais legítimas da democracia participativa, e para eles existirem, a gente precisa de um ambiente democrático extremamente saudável, vigoroso e real. Por outro lado, se lá na ponta as decisões dos comitês não contarem com um ambiente institucional ágil, eficiente, que não complique em demasia as coisas, as decisões dos comitês acabam não vindo para o mundo real, e a gente acaba criando problemas onde não existem. Portanto, eu acho que os comitês têm esses grandes desafios, transitar entre a democracia plena e a eficiência plena dos processos da ponta de gestão. E parabéns a vocês que estão nessa batalha. Obrigado, Felipe. É um grande desafio, né? Porque é um tema que nós temos que, ao mesmo tempo, promover uma alavancagem nas prioridades, né? Como o prefeito acabou de mencionar aqui. Nós temos esse desafio e, internamente, nós temos que promover um processo de melhoria contínua, assim, totalmente nesse sentido de você ter mais o zóio no zóio, mais articulação, né, mais chegada, né, de articulação entre os comitês e também fazer com que isso se alinhe com o alcance da governança da água como tema prioritário, se não para todos os municípios, porque realmente tem municípios que o tema governança da água, até pela abundância, até pela condição, é a prioridade número 15, número 20. Né? São cenários, são momentos, são situações completamente diferentes uma da outra. Na nossa situação lá, né, numa bacia de ocupação de 400 anos, de lá saíram os bandeirantes, né? Num processo, é um vale, a condição geomorfológica, a condição de degradação do solo na bacia toda, né, que envolve entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, nós temos, a situação de calha do Rio Paraíba do Sul, com municípios com característica totalmente diferente dos municípios de encosta, né, nós precisamos ter esse aperfeiçoamento das relações institucionais para que a gente possa promover e conversar bem com as duas pontas, né? Próxima pergunta. Muito boa tarde, noite já, né? Queria fazer para o nosso amigo do Formoso aqui, e também um grande abraço ao Comitê Sinos, pessoal, que fez 35 anos agora, né? Nossa querida presidente Viviane, aí do Comitê Sinos, do Rio Grande do Sul. Mas do Formoso, queria lhe perguntar assim, ó, que exemplo maravilhoso de regulação de vazão, de barragens de reservação e regulação de vazão, né? Mas a pergunta é assim, como é que vocês conseguiram classificar esse tipo de barragem, acredito eu, como utilidade pública, para passar a barreira de poder construir barragem sem ser de utilidade pública em eixo de rio, né? Nesse sentido. Positivo. Primeiro, é bem atípico, né, a situação da bacia do Rio Formoso. Existe poucas literatura a nível global, né, o sistema de irrigação, que lá não é uma irrigação por superfície, que a água corre pela superfície e molha, não é por aspersão e nem é por gotejamento. O que se trabalha nas várzeas lá do Rio Formoso
é a elevação e o rebaixamento do lençol freático. Tá? Então, a gente vai fazer uma irrigação no período seco do ano. Fica tudo verde, porque tem água lá na raiz. Mas na superfície está sequinha, sequinha, sequinha. Então, a água sobe por capilaridade. Da onde tem menos água, onde tem mais água, vai para onde tem menos água. Tá? E é um sistema 100% eficiente. Não existe nem como medir. Por quê? A água que vai para o lençol freático vai para onde? Vai para o rio. Então, você não molha a superfície, a água abastece o lençol freático e ela retorna de volta para o rio. E para mostrar isso para um juiz de direito, mostrar isso para o Ministério Público e para a televisão, para a mídia, que aquela água não está sendo perdida só com números. E agora nós temos números. Com números não se contesta. Você sabe quanto de água entra, quanto de água sai e quanto está sendo bombeado. Quando começou a fazer a telemetria, o pessoal falava assim, eficiência de irrigação, balanço hídrico, tal, 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 tal. Eu fiquei quietinho, porque eu sabia o que estava acontecendo. Eu falei, vamos deixar os números aparecerem. Quando apareceu, foi fantástico, né? Foi que o colega mostrou no finalzinho, ficou difícil de mostrar. Entra 1,5 e sai 3, 4 metros cúbicos por segundo. Da onde vem essa água? É do lençol freático. Entendeu? Então, é algo realmente inusitado. Outro ponto que o Ministério Público teve muita dor de cabeça para a gente poder passar e convencer o pessoal, só com a Câmara Técnica altamente qualificada. O leito do rio está mais baixo, o nível da água. A gente põe elevatórias dentro do leito do rio, de 1 metro, 2 metros, e fica bem abaixo do nível do solo. E se arrebentar, a água sai dentro do leito do rio. Tá? Não sai para fora nem nada. Aí eu falei isso para o Ministério Público, o CAOMA, o pessoal lá que faz a parte de suporte técnico do Ministério Público, eles ficaram revoltados, bateram na mesa e saíram. Porque eu falei, o prejuízo é maior do produtor. Na hora que quebrar um barramento desse aí, é o bolso do produtor que vai ser penalizado. Aí expliquei para eles, quando a gente mantém a água elevada no leito do rio, a gente vai bombear menos água. Aí é sequestro de carbono, aí é economia de energia, é aquecimento global, entendeu? Então a gente consegue mostrar todas essas quebras de paradigma, né? Entendeu? Com número a gente consegue mostrar, tá? E isso dá muito prazer para nós que somos técnicos, que estamos formados na área, né? De passar por essas experiências, porque a gente cresce, eles crescem, todo mundo cresce, e é governança das águas, né? É isso que é importante. Eu agradeço aí a oportunidade e o prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Bem, pessoal, como não tem mais perguntas aqui, veio uma pergunta pela internet. E a gente quer valorizar os nossos ouvintes pela internet. Vamos responder. A pergunta já foi passada para o prefeito, que é direcionada a ele. Então, vamos privilegiar os nossos ouvintes digital. Depois da explanação do Jair, aí eu vou pedir para ele responder essa pergunta, vou te explicar por quê. Então, a pergunta é a seguinte: as construções de barragens e reservatórios são necessárias para a segurança hídrica da nossa região. Como o PCJ tem trabalhado nesse processo de implantação necessária, visto a rejeição e o temor da população local a estas obras? Então, vou comentar o que acontece. Nós temos 2 projetos de barragem no rio Corumbataí. Um que é um projeto inicial que o PCJ iniciou os estudos, acho que em 2019 ou 20, e que converge em 9 municípios na região de Analândia, ao qual estaria fazendo essa primeira barragem. O que aconteceu? Tem lá um pessoal da área de geologia que disse que é um sítio arqueológico. Então, a partir daí, virou um inferno. Aí está sendo, o Ministério Público está questionando se vai acabar com o sítio arqueológico. E não é nada disso, a gente sabe, é até o inverso, a partir do momento, hoje as novas tecnologias, está aí dado o exemplo do Jair, de você criar metodologias de menor impacto, de menor inundação, sem praticamente efeitos nenhum. Às vezes você aumenta a calha só do rio, é o suficiente, você aproveitar a própria calha do rio
para ser um reservatório. Existem várias iniciativas com que fazem que você tenha um impacto ambiental muito pequeno e também de riscos, né? Que aí tem as histórias, a barragem estoura, pode ter problemas lá na frente. Eu acho que isso, dadas as características dessas novas tecnologias e o que tem que ser feito, isso já está apaziguado. Então, da nossa parte, são 2 projetos no Rio Corumbataí, que a gente espera que rapidamente a gente tenha. Aqui tem uma parceria com o DAE também, não sei se tem alguém do DAE de São Paulo, que é o governo também ajudando a gente nesse projeto. E é isso, é garantir o abastecimento das futuras gerações. Tem algum risco? Tem que criar seus cuidados? Tem, mas a gente não pode deixar de ter a certeza de abastecer a nossa população. Muito obrigada. Pessoal, obrigada, Viviane, obrigada, Marcelo, obrigada, Luciano, obrigada, Bush, obrigada, Jair, obrigada aos outros 2, o Evandro e o Farincena, e obrigada a vocês de terem ficado aqui com a gente até nesse adiantado do horário. Bom descanso a todos nós, e amanhã, às 8h30, retomamos os nossos trabalhos com a jornada de capacitação no período da manhã, e mais debate no período da tarde. Uma boa noite a todos e até amanhã. De norte a sul, o estado de São Paulo surpreende pela variedade de seu horizonte e pela força de suas águas. Na beleza de suas paisagens, a passagem da água prova que promove avanço por onde passa, indistintamente. Em cada região, os desafios de sua gestão carregam particularidades. Mas sua importância é igual em todos os lugares. Pelo desenvolvimento humano, industrial, do agro e do turismo, o estado de São Paulo tem a água como importante ferramenta e conta com a união do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas para a gestão dela. Como uma só voz, membros da sociedade civil, usuários e de governos, reunidos por 21 comitês de bacias de todas as localidades, têm estudado, debatido e promovido investimentos que a água precisa. Dialogando com governos e estimulando a sociedade para uma gestão cada vez mais participativa, o Fórum Paulista garante representatividade em cada quilômetro quadrado do estado. São Paulo cuida de sua água. São Paulo tem desafios. São Paulo tem voz. São Paulo tem e pode contar com o Fórum Paulista. A gente tem o dever de preservar os recursos hídricos e tem orgulho de mostrar os bons resultados. Veja agora algumas ações que fazem do nosso estado um exemplo de gestão hídrica. A Paraíba faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco e já está sendo beneficiada com as suas águas. Foi o primeiro estado a aderir ao Progestão. A Paraíba tem uma das maiores redes de monitoramento climático do país. Isso ajuda na gestão hídrica e na preservação do meio ambiente. O projeto de segurança hídrica da Paraíba, em parceria com o Banco Mundial, aumenta a confiabilidade dos serviços hídricos no Cariri e Curimataú e melhora o abastecimento e esgotamento sanitário em João Pessoa e região. O canal Acauã-Araçagi vai beneficiar milhares de pessoas com água. O programa de construção de adutoras já atende todas as regiões do estado, com destaque para o Sistema Adutor Transparaíba. Outro programa é o de construção e recuperação de barragens, que está presente em todas as regiões do estado. A Paraíba é o único estado da federação a ter esse programa permanente. Um trabalho feito a muitas mãos e que avança a cada dia. Paraíba, passos firmes rumo à segurança hídrica. Governo do Estado.
Cheguem mais, Potiguar. Se acomode para a história que eu vou contar. A história de um Rio Grande, que começou no Marco Zero, em Touros, com a chegada das caravelas portuguesas. Mas aqui já habitava um povo cujo sangue corre em nossas veias e nos deu o nosso nome, Potiguares. Ao sul do litoral da capitania do Rio Grande, foi construída uma fortaleza para proteger nossos territórios. O Forte dos Reis Magos surgiu ao redor da capital, Natal. O RN é rico e belo de norte a sul. Do litoral aos interiores, temos paisagens deslumbrantes de praias buscadas mundialmente e serras com escrituras rupestres narrando uma história ainda mais antiga. Ao longo dos anos, o RN conquistou espaço internacionalmente e se consagrou como o maior produtor de energia eólica da América Latina, além de ser o maior produtor de sal do Brasil. Esse é o resultado do trabalho do nosso povo. Nossas manifestações culturais são profundas e conhecidas por meio da música, da dança, das artes. Do Boi Calemba ao nosso São João, que colore as ruas até chegar nos festivais que animam multidões. A crença dos potiguares, eternizada na maior estátua religiosa do mundo, o Santuário de Santa Rita de Cássia, ou nos Santos e Mártires de Cunhaú e Uruaçu, além de tantas manifestações de fé que cabem nesse povo. Nossos sabores carregam nossas tradições. Como bons potiguares, somos comedores de camarão, mas também tem ginga com tapioca, passando pela carne de sol com queijo coalho e o nosso feijãozinho verde. Claro, feito com carinho e amor pelo nosso povo, o povo potiguar, a melhor parte desse estado. Rio Grande do Norte, 522 anos de história, desenvolvimento e tradição. A água é o recurso natural mais importante que existe no planeta Terra e também funciona como um motor para o desenvolvimento do Brasil. A água está presente na produção de alimentos, nos produtos industriais, na natureza, na geração de energia, nos momentos de diversão e no processo produtivo de quase tudo que compramos e utilizamos. Da nascente à foz, a água é compartilhada por todos nós e o nosso compromisso com ela é simples: cuidar para que não falte a ninguém e a nenhuma atividade econômica. Afinal, a água é uma só. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, está aqui para ajudar nesta missão, trabalhando diariamente na regulação a fim de que todos e todas tenham acesso à água de qualidade e na quantidade necessária. É ela que faz as regras de referência para o setor de saneamento básico. Assim, contribui para a nossa população ter água nas torneiras e esgoto tratado, além de ruas limpas e sem enchentes. A agência também realiza ações de prevenção de crises, especialmente em relação a secas e inundações. Além de ser a entidade central de consulta de dados sobre a segurança das nossas barragens, a ANA também produz várias informações técnicas que ajudam estrategicamente a nossa sociedade. E a ANA não está sozinha. Ela atua em cooperação com várias instituições de forma integrada e participativa, e é a sua contribuição para o país que desejamos às atuais e às futuras gerações. Acompanhe a ANA nas redes sociais e fique por dentro das atividades da agência, que é referência em cuidar das águas do Brasil. Como o pássaro que aprendeu a voar, o IDEMA foi tocado a assumir a política do meio ambiente do Rio Grande do Norte, ganhando raízes e solo fértil na sustentabilidade. Na linha histórica do órgão cabe uma imensidão de memórias e conquistas. Quando os processos do caminhar pareciam intermináveis e a grandiosidade do trabalho exigiu novos espaços, a inovação ocupou o seu lugar. Por esse destino, o IDEMA escolheu seguir. Ao longo do tempo, páginas de luta foram escritas por pessoas que se doaram à missão do órgão. Sorrisos, abraços e esforços ficaram gravados nessa trajetória, sempre pelo meio ambiente. Esse é o valor do Instituto Ambiental, fortalecido em 4 décadas. 40 anos de IDEMA. Em toda decisão, o meio ambiente.
Caerne é uma empresa pública de economia mista no Rio Grande do Norte. Atuamos em 152 cidades, levando abastecimento de água, e 42 municípios com serviço de esgotamento sanitário. Nossos mais de 2.000 colaboradores trabalham para garantir uma prestação de serviços cada vez mais eficiente, distribuídos em regionais, escritórios e sistemas de águas e esgotos em todo o estado. Nossa missão é contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população. Tudo isso porque temos mais de 50 anos de experiência em saneamento básico e parceria para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Aqui, usuários, representantes do poder público e membros da sociedade civil se reúnem para estabelecer diretrizes e tomar decisões para a preservação e o uso sustentável dos recursos hídricos. Proteger as águas e as comunidades é nosso objetivo. Com os recursos da cobrança pelo uso da água, implementamos medidas sustentáveis para a revitalização da bacia. Sensibilizamos e educamos futuras gerações. Junte-se a nós nessa jornada de proteção e conservação do Rio São Francisco. Somos aqui em Roça e estamos em Paracatu, no coração do Cerrado Mineiro. As ações de recuperação e preservação desse bioma, tão essencial à segurança hídrica do nosso país, nos orgulham pelos resultados alcançados. Entre elas, a proteção das nascentes e veredas da bacia do Rio Paracatu e o manejo responsável da vegetação local. A gente precisa da água, né, nas nossas atividades diárias, e a gente precisa da água para as atividades econômicas que são importantes também para o desenvolvimento e a sustentabilidade. Para nós, realizar mineração responsável é respeitar cada detalhe do território que acolhe nossas operações. A CPFL faz 110 anos. Uma boa hora de falar do futuro. Soluções que salvam vidas. Iniciativas que melhoram o ensino, mobilidade elétrica, energias renováveis. Tudo isso a gente já faz hoje. Então, como será a CPFL com 220 anos? A resposta é que vamos continuar investindo no seu futuro. Faça planos. Sonhe. A CPFL vai estar com você. CPFL 110 anos. Prontos para os 220. No estado do Paraná, pulsa um tesouro precioso: suas águas. Do Porto de Paranaguá e Antonina, a energia limpa da Itaipu Binacional, a vida e o futuro do estado são moldados por suas águas. As 16 bacias hidrográficas somam incríveis 1.737.000 hectares. Tudo isso cuidado com dedicação pelo Instituto Água e Terra e pelos 12 comitês de bacias hidrográficas. Juntos, eles impulsionam o programa Mais Verde, que já entregou mais de 8 milhões de mudas de árvores, restaurando as matas ciliares do imponente Rio Iguaçu, orgulho do nosso estado. E em um trabalho incansável, o programa Água no Campo perfura poços tubulares profundos, abastecendo com esperança e qualidade as áreas rurais e regiões mais remotas. E para manter nossos rios cheios de vida, o programa Rio Vivo traz de volta 10 milhões de peixes nativos até 2026, para que nossas águas fluam com vitalidade. São várias frentes, como a Orla de Matinhos, um investimento de 314,9 milhões de reais que está transformando suas praias, presenteando a população com uma orla revitalizada. E o Paraná, à frente do seu tempo, se torna um estado moderno, priorizando a sustentabilidade com a Resolução 122 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, abrindo caminho para o reuso de água em todas as áreas. Aqui trabalhamos com eficiência. São mais de 57 mil outorgas emitidas desde 2018.
A nossa água é protegida, regulada e usada com responsabilidade. Instituto Água e Terra e os comitês de bacias hidrográficas do Paraná trabalhando juntos para preservar o bem mais precioso, a água do nosso estado. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. O Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte é uma autarquia vinculada à SEMAR, responsável pela gestão técnica e operacional dos recursos hídricos do Estado, apoiando o Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos do RN. É responsável ainda pela regularização dos usuários de água, através das outorgas de direito de uso dos recursos hídricos e licenças de obra hidráulica. Desenvolve estudos e pesquisas com foco na preservação e educação ambiental para os recursos hídricos. O órgão exerce também atividades como o monitoramento quantitativo e o monitoramento qualitativo das águas do RN. Realiza a vistoria e catalogação dos mananciais por todo o RN, alimentando o Sistema Nacional de Informações sobre a Segurança das Barragens. O IGARNE também faz fiscalizações para coibir o uso indevido da água. O Instituto também exerce a função de coordenação executiva dos comitês de bacias hidrográficas do RN, Apodi-Mossoró, Pitimbu e Ceará-Mirim. A atividade promove a integração do órgão com os comitês e o desenvolvimento de cursos de capacitação, documentários, livros e vistorias conjuntas. O órgão participa ainda das reuniões de alocação de água dos sistemas hídricos responsáveis pela segurança hídrica do RN. O IGARNE está se modernizando para facilitar o acesso dos usuários de água aos serviços oferecidos pelo Instituto e aos dados sobre a gestão dos recursos hídricos do RN, através do Sistema Integrado de Informações, que abrange todos os serviços e dados da gestão dos recursos hídricos do Rio Grande do Norte. Realize sua regularização junto ao IGARNE e nos ajude a otimizar a gestão dos recursos hídricos estaduais, garantindo água em quantidade e qualidade para esta e as futuras gerações. Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista e extremo sul de Minas. Piracicaba e mais 70 municípios próximos estão unidos no sudeste do Brasil pelas águas das bacias PCJ. Para o futuro de sua existência, há quase 30 anos planejamos e investimos diariamente pelo hoje e pelo amanhã de nossas águas. Somos PCJ e orgulhosamente apoiamos o 25º Encobe. Água e sociedade. Resiliência, inovação e participação. Este será o tema do 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, o maior evento na área de gestão de recursos hídricos do Brasil e um dos maiores do planeta, que contará com a participação de mais de 3.000 pessoas e o envolvimento com mais de 14.000 participantes em atividades externas. Nos dias 19 a 24 de novembro de 2023, Aracaju se tornará a capital das águas e o palco das discussões científicas a serem disseminadas entre os diversos atores na busca de alternativas sustentáveis que possam auxiliar no desenvolvimento de políticas socioambientais e na gestão de recursos hídricos. Serão diversas conferências nacionais e internacionais, mesas redondas abordando os grandes temas, minicursos de capacitação de alto nível, submissões de trabalhos em inúmeras sessões técnicas, Expo Hidro, uma exposição de soluções e inovações do setor e um olhar para o futuro, com o prêmio Jovem Pesquisador, um reconhecimento e valorização de jovens talentos. Não é mais só sobre debates, é sobre a experiência. Não é mais só para técnicos, é para as pessoas. Não existe plano B. É hora de nos unirmos para engajar o maior número de pessoas com o tema da água. Essa não pode ser uma responsabilidade minha ou sua, ela é nossa. Vamos construir juntos essa jornada? A cidade de Aracaju, localizada entre a foz do rio Sergipe e a foz do rio Vaza Barris,
é alimentada permanentemente por uma brisa morna, vinda do Oceano Atlântico, e foi uma das primeiras a ser planejada em todo o país. Sergipe está de portas e braços abertos para receber os participantes do 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, na capital das águas, Aracaju. Participe! Inscreva-se! Água e sociedade, resiliência, inovação e participação. O único lugar onde todo mundo tem voz é dentro dos comitês de bacia. Nós estamos aqui para contribuir para a melhoria das nossas águas, para nós e para quem vier depois. O Comitê do Rio Pará está vivo e ativo. Quando a gente fala em agro, é isso que vem na sua cabeça, né? Pois o agro no Brasil está muito mais próximo do que você imagina. Eu peguei isso aí, eu plantei café aqui. Só caindo. E uma vez ainda eu perdi a safra toda. Fiquei bem apertado. Depois o Senar pegou da assistência, a vida mudou. É bom demais, né? É da minha plantação para a sua casa. Agro, do pequeno ao grande, do campo para você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. O nosso sistema sempre está a serviço da sociedade. E esse é um ano especial. Nós tivemos os novos governadores que tomaram posse, um novo presidente da República, com certeza muitos projetos de desenvolvimento nacional, muitas parcerias, muitas obras e serviço de engenharia, da agronomia e das geociências. Eu tenho certeza que as nossas profissões irão contribuir, como sempre contribuíram, para o nosso desenvolvimento nacional. Nós vamos estar trabalhando pela nossa população, pela qualidade de vida, pelas nossas empresas, pela industrialização, pela mineração, pela agricultura, para que a gente possa cada vez produzir mais, trazer riqueza, trazer o desenvolvimento nacional e atender os maiores desejos da nossa população, que é a qualidade de vida. Invista em monitoramento ambiental urbano em sua cidade e reforce a capacidade de antecipar e mitigar riscos para a população. As inundações urbanas impõem um sério desafio para as cidades, impactando na vida e no desenvolvimento econômico. Melhore a capacidade de resposta da sua cidade frente aos eventos extremos e salve vidas. As soluções da Albeco fornecem informações valiosas para a tomada de decisões que visam evitar grandes tragédias. Conheça as soluções da Albeco para fortalecer a rede de monitoramento da sua cidade. CBH Paranaíba, desde 2008 cuidando das nossas águas e da nossa gente. Acesse cbhparanaíba.org.br e conheça mais.